Olá, cooperado! Esse ano, de forma diferente, vem aqui para a gente discutir um tema hoje focado na cultura da soja, tá? Na nossa Cooper Seeds Expo. Eu sou Franciele Biasi, engenheira agrônoma, consultora especialista de cereais aqui no sul de Minas, fico sediada em São Sebastião do Paraíso, e hoje a gente vai abordar um pouco o tema sobre a influência do vigor de sementes e do TSI na produtividade da soja. Para a gente poder tentar entender isso, para buscar o máximo de produtividade na soja, uma das alternativas é oferecer condições iniciais ideais à planta. E a forma da gente poder entender e o porquê de utilizar sementes de alto vigor e TSI, como aliados nessa questão, vai ser o tema da nossa palestra hoje. Vou abordar um pouquinho mais sobre essas duas ideias, esses dois cenários, numa situação de uma escolha de uma semente, para você poder entender como que vai interferir ou como que vai agregar na sua produção. No próximo slide aqui, eu fiz uma agenda para você poder entender a sequência de coisas que a gente vai conversar. Dentre os fatores, coloquei os fatores determinantes da produtividade, para a gente poder entender qual que é a relevância do vigor de sementes, do TSI, na produtividade da sua fazenda, da sua área. Os componentes da qualidade de semente, que é o principal tema abordado hoje da nossa discussão, envolvendo entender um pouco mais sobre a qualidade fisiológica e a qualidade sanitária, entender a importância do pulverizador de suco, mediante, depois de ter falado dessa questão da qualidade de semente, o porquê da importância dele, e nossas considerações finais, para poder entender e finalizar aí como alguns conhecimentos a mais. No próximo slide, eu vou comentar aqui sobre os fatores, quais são os fatores determinantes da produtividade da soja. Nessa imagem aqui do centelhas, a gente define com alguns critérios ou alguns fatores para tomada de decisão. Nós temos aí temos ações sobre alguns fatores que são o solo, a planta, o manejo. Considerando o clima, ele representa hoje 50% da produtividade que a gente atende, para poder entender um pouco mais aí essa questão do manejo. Então, a gente tem que entender o seguinte, o clima, ele tem uma representatividade de 50%. A gente consegue ter uma ação em cima disso? É algo que ainda a gente consegue minimizar com uma irrigação, mas a questão de temperatura, fotoperíodo são algo que a gente não consegue ter ação. A gente consegue ter ação sobre um solo, que é o tipo de escolha, o tipo de trabalho, um perfil. A planta, que é a escolha de qual cultura que a gente quer trabalhar, milho, soja, feijão, café, é uma escolha que a gente pode fazer. E a questão do manejo, que representa 14%, e é o que a gente vai discutir um pouco hoje. Isso a gente consegue atuar. Então, a gente tem que discutir alguns fatores que a gente consegue entender. A gente até discute sempre alguns temas. A planta ela tem um potencial máximo, mas a gente tem que entender qual que é o potencial atingível. Por isso que a gente tem que falar aqui um pouquinho mais sobre o manejo que a gente vai abordar. No próximo slide, eu estou citando aqui quais são as principais demandas de manejo, que são alguns temas relevantes e em que ele é compilado. A gente pode citar população de plantas, cultivar, espaçamento, que são alguns temas que o outro colega meu vai citar ao longo dessa semana aqui na Cooper Seeds Expo. A qualidade de semente, que é o nosso tema hoje, que é o que eu vou abordar um pouquinho mais. Plantabilidade, que outro colega vai mencionar também. Herbicida, fungicida, inseticida biológicos, tecnologia de aplicação, outra equipe vai falar também, outro especialista, e a nutrição de plantas também. Todos os temas serão abordados na nossa Cooper Seeds Expo, mas hoje o meu bate-papo com você vai ser sobre a qualidade de semente. No próximo slide, a gente pode exemplificar aqui o que a qualidade de semente representa, quais são os atributos dela. Dentre os mencionados, a gente entende a qualidade fisiológica, que é um dos temas, que é focado no vigor e na germinação, que é o que eu vou discutir com vocês logo menos. A qualidade genética, que é você garantir a pureza do seu lote cooperado. É a pureza varietal que a gente fala, que é a pureza de você comprar uma Brasmax fibra, por exemplo, e saber que você vai estar plantando, semeando uma Brasmax fibra. A qualidade física, que a qualidade é a aparência, é você comprar uma semente, ver ela livre de torrões, ela com uma boa aparência, de qualidade, isso é uma outra situação. E, por fim, a qualidade sanitária, que é a qualidade que permite que a sua semente seja livre de patógenos. Ao semear ela, você sabe que ela está livre de doenças de fungo, de bactérias. Essas são as qualidades, são os atributos da qualidade de semente. No próximo slide, eu vou abordar um pouco mais da qualidade fisiológica e onde nós podemos agir. Mas eu acho que antes de a gente discutir um pouco de onde a gente pode atuar, a gente precisa primeiro entender
que vigor é diferente de germinação. Não são a mesma coisa. A germinação, esse exemplo aqui do Gazola, essa foto, a gente pode observar que eles são diferentes. A germinação é o ato da emissão da radícula. É o fato de um lote, a porcentagem em um lote de sementes que irão germinar em condições ideais, originar plântulas em condições ideais. E o vigor representa um conjunto de propriedades que irão definir o potencial de uma plântula de germinar mesmo em condições adversas. Então, são coisas diferentes. A qualidade fisiológica é a soma dos dois, vigor mais germinação. Então, isso é muito legal da gente poder associar e de poder entender. No próximo slide, eu gostaria de enfatizar que depois de dito o que é qualidade fisiológica, ela representa que você, produtor, no momento da escolha, tem que se preocupar com a escolha da sua sementeira. Qual empresa que você está trabalhando? Hoje, o MAP, ele define alguns parâmetros de compra de semente ou de comercialização, que é manter uma pureza de 99% e uma germinação de 80%. O que isso representa? Você compra uma semente limpa de impurezas, de torrões, e tem uma germinação de 80%. A cada 100, 80 tem que germinar. Não exige um vigor. Isso é o que a empresa precisa para comercializar. Nós, da Cooper Citrus, tentamos manter um padrão. Nós mantemos esse padrão no momento de compra da semente, que é a mesma pureza, que é por legislação 99%, uma germinação maior que 90%, para levar o produtor uma germinação e uma tecnologia diferente no campo, e um vigor maior que 88%. Tudo isso pensando numa melhor produtividade, pensando lá na frente, no momento que você for colher. Eu faço uma associação muito simples aqui também, eu gosto de levar isso para você, para poder ter uma didática mais fácil. O França, que é um dos pesquisadores da Embrapa que tem focado muito em vigor, ele associa a sanidade, a qualidade da semente, o alto vigor com o Titanic. Eu vou explicar o porquê. Na verdade, a gente considera a semente como matéria-prima, e o que ela é. Dentro de uma indústria, você precisa trabalhar com boas matérias-primas, para poder ter uma qualidade boa, poder ter um lucro, poder ter um produto final de boa tecnologia. O Titanic, recentemente, saiu uma entrevista, uma pesquisa, que quando o Titanic sofreu aquele naufrágio, que foi muito famoso, uma das principais causas foi por causa da utilização de um rebite de má qualidade, uma matéria-prima de má qualidade. Essa matéria-prima de má qualidade, no momento que ele colidiu com o iceberg, proporcionou que a chapa se quebrasse e entrasse a água, que foi o que ocasionou o naufrágio. Então, por um simples erro de uma matéria-prima de má qualidade, acabou naufragando um dos navios maiores e mais luxuosos da época. E a gente traz isso para semente. Então, a gente tem que começar. A semente é considerada um micro-organismo vivo. Ela é uma matéria-prima do nosso sistema de produção da soja, ou de qualquer outra cultura. Sempre optar por uma semente de alto vigor, no momento de decisão. Quando você for negociar, procure isso. Tente enfatizar esse ponto no momento da compra. No próximo slide, aqui evidenciam ainda mais algumas vantagens da qualidade fisiológica, de você utilizar uma semente de melhor vigor, mais germinação. A germinação é o que eu falei, eu expliquei que é você ter boas condições de ela germinar. O vigor, ele tem as vantagens em situações de estresse. A gente pode observar aqui, isso foi muito comum aqui na região que eu atuo, tá? A gente teve, no caso, algumas compactações superficiais que são causadas por tráfego no momento da roda ali. Isso dificulta um pouco a emergência da soja. Então, uma semente de melhor vigor, de mais alto vigor, ela proporciona essa uniformidade no momento da emergência. Profundidade de semeaduras, a gente sabe que para quem trabalha no sistema agrícola, isso é normal, acabam por falhas da plantadora ou por falhas, no caso do sistema de disco, acabam a profundidade de semeadura tendo diferença, então alto vigor auxilia nisso também. Baixas temperaturas tendem a diminuir a velocidade da emergência, então uma semente de alto vigor proporciona isso, e a ocorrência de veranica após a semeadura. A gente pode observar que a planta ela tende a romper algumas estruturas aqui para poder emergir. E com semente de alto vigor a gente consegue ter essas qualidades mais enfáticas, a gente consegue ter esse resultado melhor no campo. No próximo slide aqui, esse gráfico que é bem visual e fácil de entender, que associa germinação, vigor e estresse. A gente pode ver aqui no canto inferior do gráfico que a gente considera como uma germinação de 90%, uma germinação considerada boa,
e a gente considera duas situações. Uma semente de alto vigor, que está nessa linha verde, e uma semente de baixo vigor, que é essa linha amarela. E as condições aqui embaixo de estresse, que é a favorável, a média e a desfavorável. Numa condição favorável, a emergência de plântulas continua bem igual, 88%, 87%. Já caiu com um nível de estresse médio, e já tem uma alto vigor com 80% de germinação e uma de médio com 60%. E aí, numa situação desfavorável, você tem uma semente que tem uma germinação de 90%, mas o vigor dela está baixo, vai nascer 40%, diferente de um caso de 70% aí. Então, a gente evidencia nesse slide um pouquinho mais sobre o porquê de utilizar sementes com alto vigor, mediante mesmo a hipótese de estresse, que hoje, no sistema de produção que a gente tem um sistema de produção que é céu aberto, a gente não consegue controlar todos os fatores. Então, o estresse é algo que a gente convive, por isso que a gente sempre tem que buscar minimizar esses danos. No próximo slide, mais aqui, só para evidenciar um pouco mais essa vantagem da semente com maior vigor. A gente vê nesse trabalho também da Embrapa, do lado esquerdo da foto, uma semente que foi utilizada com vigor inferior a 70% e uma semente do lado direito com vigor superior a 90%. Ela tem mais raiz para buscar mais nutriente, mais parte aérea para fazer fotossíntese e uma maior uniformidade de plantas. Isso é um diferencial no momento, no campo, no caso, competição por plantas daninhas, tudo isso refletindo em produtividade. A gente pensa no estabelecimento inicial perfeito, buscando sempre produtividades altas, buscando chegar no nosso maior potencial de expressão da soja. No próximo slide, também aqui do França, que eu cito muito, e ele é um dos caras que tem mais focado nessa questão de semente vigorosa. A gente pode ver que semente vigorosa é igual a maior produtividade. Na foto do lado esquerdo, só para mostrar, ilustrar essa uniformidade da lavoura, semente não vigorosa do lado esquerdo e uma semente vigorosa do lado direito. Coloração mais verde, uma uniformidade, fechamento de rua antecipado, que diminui a competição com plantas daninhas, que eu mencionei. E do lado direito aqui, uma lavoura em questão de produtividade, depois a colheita. A planta, uma semente utilizada de médio vigor para baixo, com 72 sacas por hectare, e uma semente com alto vigor de 77 sacas por hectare. Buscando informações em trabalhos, a gente pode ver que em parcelas, que são parcelas controladas, a gente observa até 20, 25% a mais em produção, utilizando uma semente de alto vigor comparada a uma de médio vigor. Em campo, parcelões comerciais, trabalhos da Embrapa, a média é de 10% a mais em produtividade. Então, assim, gente, focando aqui um pouco em qualidade fisiológica, vigor. É importante vigor? É importante, sim. Pensando em produtividade, vale a pena investir numa semente de alto vigor. Por isso, no momento de compra, no momento de negociação, sempre pergunte para o sementeiro ou, no caso, para o seu consultor, se vale a pena e se ele tem e qual é o vigor da sua semente, além da germinação. Finalizando aqui a qualidade fisiológica, no próximo slide a gente vai falar agora sobre a qualidade sanitária, pensando aí no nosso TSI, que é um dos outros temas da nossa palestra. E por que tratar semente? É importante tratar uma semente, principalmente de soja? É claro que é. A gente observa que no solo, a gente observa tem todo um sistema de pragas, de fungos, de nematóides, e a semente é um micro-organismo, ela é um chip. Ela é exposta a qualquer intempérie, a qualquer praga patógena. Então, é importante a gente tratar a semente, sim. No próximo slide aqui, a gente entende a semente como, não que ela seja um veículo, mas ela acaba se transformando nisso durante o processo. Ela é um veículo de patógenos e pragas na soja. Aqui a gente pode ver que os principais fungos que vêm na semente, ou que ela pode manifestar ao longo do desenvolvimento da soja, é a Phomopsis, a Cercospora, a Rhizoctone, Coletótropo, complexo difusário, a Esclerotínia, o Pythium. Esses são os principais fungos que a gente observa nas sementes quando a gente faz as análises no laboratório, que a gente pode entender. Aqui as pragas de solo, do lado direito da foto. O piolho de cobra, tamanduá da soja, coró, lagartelasmo, torrãozinho, vaquinha, e agora vindo também o complexo de espodópteras, que estão criando um hábito diferente de prejudicar o desenvolvimento das plantas. E embaixo os nematóides, claro. Não identifiquei aqui os dois, mas os principais, o meloidógeno, o pratilencos, que tem causado grandes perdas na nossa produtividade. Então, a nossa ideia aqui é minimizar. Pensando em custos, falando que a gente tem que usar uma semente de alto vigor, uma semente com boa germinação, o TS, que é o tratamento de semente, corresponde a 3% do custo de produção. Perante a produção do que a gente vai adquirir, é muito pouco.
e vale a pena a gente investir. Então, buscar isso daí, buscar minimizar os danos que uma semente pode causar. Agora, a gente tem que entender o seguinte, pensando em tratamento de sementes, nesse próximo slide, a gente pode observar por qual tratamento de semente a gente pode optar. Nós temos dois tipos aí no nosso meio, que é o TSI e o sistema de tratamento de semente, que é o on-farm, que é o na fazenda, que é o produtor faz na fazenda. Vou primeiro discutir aqui um pouco sobre o tratamento on-farm, que é quais são as características que a gente evidencia nesse sistema. Primeiro, ele exige um número maior de mão de obra. Então, no momento da safra, no momento do período do plantio, o produtor tem uma série de tomadas de decisões e ele precisa desprender mais mão de obra, isso não é uma característica muito interessante, não é uma característica boa. Otimizar esse tempo seria um ponto. Aí entra aqui numa outra característica do on-farm, que é o maior tempo para execução. Exige mais mão de obra, exige mais tempo. Outro ponto, essa questão de exposição aos produtos. Com essas questões de leis trabalhistas que exigem hoje, o produtor e o funcionário vão ficar mais expostos aos produtos. Claro que tomando suas cautelas, mas acaba tendo esse contato. Muito difícil não exigir em algum sistema de tratamento, alguma possibilidade. Um outro ponto é que pode ter excesso de calda, a gente não consegue ter essa dosagem de calda, talvez falhe um pouco. Isso causa um grave problema, como a gente pode estar aqui nessa foto do gasola, do lado direito, que o hipocótilo ele acaba inchando. E o hipocótilo é o responsável por fazer a estrutura de conseguir colocar o cotilédone por cima da superfície. Ele é a estrutura que vai levar a planta a conseguir emergir. E ele, sendo danificado, tendo alguma perda no processo, pode ser que danifique e pode ser que diminua a uniformidade do seu estande. Além da incerteza na dosagem de produtos, a gente não sabe quanto de produto que está conseguindo colocar, a gente compra a dosagem, a gente compra o produto sabendo que está querendo colocar X ml em 100 kg de semente, mas a gente não consegue controlar se realmente esse produto está indo até o final. Além dos danos mecânicos na semente, o equipamento não é o equipamento talvez mais apropriado, e a gente acaba por, mesmo utilizando uma semente de alto vigor, pode causar danos mecânicos na mesma. Então, a gente está usando uma semente de boa qualidade, boa germinação, alto vigor, mas pode causar esses danos mecânicos. Por isso, é a importância aqui de entender um pouco do TS on-farm. No próximo slide, nós temos aqui o tratamento TSI, e a diferença dele comparada com o TS on-farm, o porquê de usar. A gente entende que no TSI a gente consegue um melhor recobrimento da semente, um melhor controle de dosagem, alta tecnologia e precisão, uma distribuição e cobertura mais uniforme, como a gente pode ver aqui nessa foto, do lado esquerdo, sem danos mecânicos na semente, porque é um sistema que funciona, como a gente vai ver depois no próximo vídeo, ela é um sistema que vai danificar muito pouco a semente, que é um sistema de nebulização rápida. A qualidade fisiológica e sanitária das sementes são mantidas, a gente já compra uma semente de boa qualidade e quer que ela seja mantida ao ponto de plantar e ter boas produtividades. O ganho de tempo é abrir a sacaria e chega pronta na sua propriedade, você vai poder estocar e plantar. E a utilização de polímeros, que é um diferencial, que a gente não consegue fazer isso no on-farm tão bem feito quanto é feito no TSI. A vantagem do polímero é cobrir a semente e proteger dos ativos, a melhorar essa fluidez no momento da plantabilidade. Para quem conhece o TSI e o TS on-farm, vai ver que tem essa diferença. Além de proteger os ativos de lixiviação, o que num processo de uma perda, talvez uma chuva forte pós-plantio, perde os produtos e o polímero consegue garantir essa proteção. No próximo slide, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo de TSI, que é um vídeo feito no Instituto Seedcare, que ele vai mostrar como que é feito o processo e a diferença depois de um TS on-farm e de um TSI. Pode ir aplicando. Pode aplicar. Mais ou menos uns 10 segundos de aplicação, pode aplicar. Tá vendo que cada semente já vai recebendo a mesma quantidade? A gente não tem aquele jato dirigido em uma massa de semente. Cada semente já vai recebendo a mesma quantidade de produto, olha lá. E aí a aplicação secundária seria só a secagem. Isso na máquina do polímero agora. Boa pergunta. Boa pergunta. Cadê o polímero? O polímero vem em seguida, aí a gente faz outro tratamento ali. Já tá pronto. Deixa eu só desligar. A gente vai pra caixinha, ó. E aí, será que dá diferença de dose ou não? Diferença de máquina, diferença de aplicação.
vendo, pessoal? O mesmo volume de semente, a mesma calda, o mesmo volume de calda. Depois de assistir esse vídeo aqui, que eu pude mostrar, vocês conseguem observar realmente a diferença e quão rápido é o processo e quebra de partículas para penetrar a maior parte possível do polímero e do produto na semente. A gente vê essa diferença nítida de um tratamento pelo outro e como que evita esses danos mecânicos, garantindo a qualidade da semente, para a gente poder ter uma semente de boa qualidade e de boa qualidade sanitária e boa qualidade fisiológica. No próximo slide aqui, evidenciar um pouco daquele diferencial que vocês puderam ver no vídeo. A gente pode observar aqui o comportamento das sementes no on-farm e no TSI após uma simulação de chuva no plantio, o que é muito comum plantando em períodos de época das águas que a gente faz aqui na nossa safra de soja. Às vezes acontece de ter uma chuva um pouco mais forte ou uma eventual. A gente vê que no TSI, do lado direito aqui dessa foto, o produto é mantido, o tratamento é mantido. E como que pode ser lixiviado no TS on-farm. Outro diferencial bastante relevante aí do que a gente está discutindo. No próximo slide, eu gostaria de mencionar aqui a questão dos TSIs que a Copercis tem trabalhado. Hoje ela tem uma parceria forte com a empresa Syngenta, que nós temos uma máquina para tratamento de TSI na nossa UBS ali em Bebedouro. Eu vou exemplificar aqui os 4 tipos de tratamento que nós temos hoje no nosso sistema e que podemos levar até você, produtor. Vou explicar um pouco de cada um e o porquê, no motivo da escolha. Cada área, a gente pode definir um tipo de tratamento. Não é que um é mais caro ou melhor, mas é o que melhor se encaixa e é o mais indicado para a sua área e para o histórico da sua área. O primeiro tratamento aqui citado no canto esquerdo é o TVP, que é o tratamento caixa-vicor praga, que é o tratamento que tem o Cruiser, que é o tiametoxam, pensando em sugadores, a Mullet, que é o fipronil, que é pensando nos insetos mastigadores, e o Maxinha Advanced, que é um tratamento fungicida, pensando em todo aquele complexo de fungos que eu mencionei. Vou citar aqui até para TSI, a gente utiliza o Maxinha Advanced, que é um fungicida mais completo, tem uma ampla ação. Para TS on-farm, nós não podemos disponibilizar esse produto. Aí é o Maxim XL. Outro diferencial da gente poder entender o porquê do TSI e do TS on-farm. Então, esse caixa TVP aqui é um pacote de proteção para fungos e pragas. Se o histórico da sua área for uma área de pouca expressão de pragas, é um tratamento que vai te atender. Qualquer dúvida, consultar algum outro especialista, algum outro consultor que for te atender. Um outro tratamento é o Fortenza Adu. A única diferença aqui é que a gente substitui o fipronil pelo ciantraniprole, que é o Fortenza. É um produto mais solúvel e ele tem uma ação e um melhor controle de mastigadores, pensando no complexo de Spodopteras e Helicoverpa. A Spodoptera, eu mencionei anteriormente que ela tem tido esse hábito agora de atacar até plântulas, o que não era comum dela. E em áreas que a gente sabe que tem um pouquinho mais de problema em relação a Spodoptera ou Helicoverpa, o Fortenza acaba sendo uma ótima opção nesse caso. No próximo slide, o terceiro tratamento, que é o Avicta completo. O diferencial desse tratamento é foco em nematóides. Ele vai substituir o que seria o Fortenza, que foi mencionado anteriormente, pelo abamectina, que é uma substância, é um princípio ativo focado em nematóides. Então, nesse caso aqui, se a sua área for uma área que tiver problemas com nematóides, é um tratamento recomendado. E, por último, pensando na linha Syngenta, é o Fortenza Elite, que seria o tratamento completo. É o tratamento com tiametoxam, abamectina com foco em nematóide, o ciantraniprole, mastigadores, Spodoptera, mais a Helicoverpa e o Maxinha Advanced de fungicida. Isso daí tudo para entender sua área. Esses são os tratamentos oferecidos pela Syngenta no nosso TSI, que é o nosso UBS. Além da Syngenta, no próximo slide, eu cito aqui que a gente tem outras empresas parceiras, que são os TSI de empresas parceiras, que é o Dermacor mais Rancona, que é mantendo a tecnologia pensando em lagartas e pensando em fungicidas, que é o Rancona T, que quem oferece para a gente é a Pioneer e a Brevante, outra parceira nossa aqui, e o Standard Top. Então, a Cooper Citrus, ela tem uma série de oportunidades, uma série de pacotes para oferecer para você, produtor, dependendo do seu histórico e da sua área. Por isso, consulte um consultor no momento de decisão. No próximo slide aqui, só para mostrar para vocês que nós, da Cooper Citrus, aqui é o nosso UBS em Bebedouro. É onde nós temos o nosso equipamento para TSI, que foi mencionado, e o armazenamento de sementes. Eu gostaria de chamar a atenção um pouco
para essa foto do canto inferior aqui, que é onde a gente tem esse barracão branco. Aqui é a nossa unidade de armazenamento de semente, um ambiente controlado, para receber a semente para ficar armazenada, ela fica em bebedouro. E antes de ser armazenada, nós temos um laboratório exclusivo, onde nós fazemos análise de vigor e germinação de todo o lote que chega na Copercites, mantendo a qualidade do produto que vai chegar ao nosso cooperado. A Copercites tem a ideia de melhor atender o seu cooperado, e esse laboratório e esse armazém é uma forma de proporcionar isso a você, produtor. Falando tudo isso que eu mencionei sobre TSI, sobre vigor, no próximo slide, cabe a pena uma pergunta para você. Vale a pena investir em pulverizador de suco? Eu acho importante citar sobre isso nessa palestra, porque a ideia do produtor hoje é otimizar o seu operacional, e o pulverizador de suco tem proporcionado isso. O produtor, ele quer que a semente chegue para ele pronta, e otimizar o processo da tarefa, ele vai ter que inocular, por ela ser uma planta fixadora de nitrogênio. A soja, ela precisa das nossas bactérias fixadoras de nitrogênio. E quando você utiliza um pulverizador de suco, você acaba proporcionando uma otimização no seu operacional. Então, realmente, planta, é só chegar a semente, estocar e plantar. Outra possível característica e bem importante do nosso pulverizador de suco é eliminar os danos no TS. Mesmo a gente tentando evitar com o inoculante, que é algo menos agressivo, mas acabam tendo danos, às vezes, no nosso TS on-farm. Outra característica muito importante do pulverizador é a questão de garantir a eficiência das bactérias fixadoras de nitrogênio, porque a gente sabe que o produto realmente está sendo aplicado em quantidade recomendada. Atualmente, aqui na minha região também, uma outra qualidade é a questão de utilização de produtos biológicos. Os produtores têm buscado muito a utilização de tricoderma, a utilização de produtos biológicos pensando em nematóide, pensando em mofo branco. E o TS, ele proporciona uma boa eficiência desse biológico, que é muito sensível à temperatura. Então, a gente garante a eficiência do mesmo. Além de atuar no solo, além da semente. Então, assim, consegue colocar micronutriente, consegue colocar biológico, consegue colocar as bactérias fixadoras, sempre atuando onde a semente vai germinar, que é no solo, onde ela precisa. Então, utilizar uma semente de alto vigor, utilizar um TSI que garante qualidade, pulverizador de suco, vale a pena pensar no investimento. Eu acredito que é compensatório. Depois de tudo isso, depois de a gente passar esse tempinho aqui, eu não poderia deixar de finalizar com a consideração final aqui nesse slide. A gente tem que entender o seguinte, essa frase eu acho que é bem importante e resume tudo que a gente discutiu hoje, que para buscar o máximo de produtividade, precisamos oferecer condições iniciais ideais à planta. Utilizar semente de maior vigor e o TSI são excelentes alternativas, porque uma semente representa muito no sistema de produção. Fazendo essa conta aqui, a gente entende que ela é muito importante. Uma semente representa uma planta, 16 gramas. Fazendo isso aí numa população que a gente fala 260 mil, a gente fala em no mínimo 60, 70 sacas por hectare, que é o que a gente busca. Então, ela representa muito no sistema. Portanto, no momento de tomada de decisão de compra, não deixe de pensar nessas discussões que a gente falou hoje, nessas qualidades. E a equipe da Copercites aqui fica disponível para que atenda da melhor forma possível. A gente tem uma equipe focada nisso, tem o Sidão em Birigui, tem o Cássio em Uberlândia, o André em Bebedouro, o Pablo em Bitinga, Dari em Pirassununga e eu aqui no sul de Minas. Busque seu consultor e busque a gente. Agradeço. Muito obrigada pelo tempo.